Você vai aprender física, eu garanto. Fera, a gente já viu que a definição de campo num ponto pode ser dado pela razão entre a força elétrica sofrida pelo corpo que é colocado nesse ponto e a quantidade de carga que esse corpo possui. Então, em cada ponto, ao colocar um corpo, eu tenho que a força elétrica é diretamente proporcional ao módulo da carga que esse corpo possui. Se a gente lembrar que a força elétrica, pela lei de Coulomb, depende das cargas, a gente pode pegar essa expressão e encontrar o módulo do campo elétrico. O módulo do campo elétrico dado pela seguinte expressão: módulo da força sobre módulo da carga de prova, que é a carga que sente a presença do campo, né? A carga que sofre o efeito do campo, efeito esse que é a força elétrica. Ora, pela lei de Coulomb, força é constante que multiplica módulo da carga 1, módulo da carga 2, que são as cargas que estão interagindo. Então, uma é a que gera o campo, a outra é a que sofre o campo, sobre distância que os separa ao quadrado. Tudo isso sobre módulo da carga. Ora, eu tenho o módulo da carga que sofre dividindo, e aqui eu posso simplificar, ficando então que o módulo do campo elétrico é dado por constante elétrica, no caso eletrostática, que multiplica o módulo da carga que cria, que gera, que origina o campo sobre a distância ao quadrado. Importante, essa distância é a distância do ponto onde a gente está medindo o campo até o corpo que tem a carga que cria esse campo. Perceba que agora a gente tem duas formas para encontrar o campo elétrico. Quando a gente conhece a carga que origina o campo, a carga de prova, a gente tem a fórmula constante módulo da carga sobre d ao quadrado. Quando a gente conhece a carga de prova, a que sofre o efeito do campo, a gente tem que campo é força sobre carga. Se a carga que gera, constante módulo da carga sobre d ao quadrado. Se a carga que sofre a força, campo é igual a força sobre carga. Como a gente tem campo elétrico, uma grandeza vetorial, para onde aponta esse campo? Muita atenção com isso. Quando a gente tem uma carga elétrica positiva e a gente considera essa carga sendo a carga geradora do campo elétrico, se a gente tem uma carga de prova também positiva, para que lado vai apontar a força sobre essa carga? E isso é uma força de repulsão. Então, esse corpo vai sofrer uma força elétrica de repulsão. Aí eu vou traçar uma linha aqui, ó. Ora, mas se a carga de prova é positiva, força e campo têm mesma orientação, paralelo e de mesmo sentido. Então, o campo elétrico nesse ponto também aponta para onde aponta a força elétrica. Se a gente fosse colocar o campo aqui, ó, o campo elétrico estaria apontado na mesma direção e sentido que a força elétrica. Então, esse campo, se a gente olha para a partícula que dá origem a ele, ele está apontado para fora da partícula. Então, em qualquer ponto ao redor dessa carga que gera e que é positiva, a gente vai ter um campo apontado para fora. Não é um campo empurrando, porque campo não empurra. O que acontece aqui é que esse campo está para fora da carga que lhe dá origem. Isso é chamado campo
de afastamento. Não porque ele afasta ninguém, sim porque ele se afasta da carga que lhe dá origem. Quando a carga que gera o campo é positiva, o campo gerado é um campo que é para fora da carga, é um campo de afastamento. Se eu tiver aqui uma carga negativa e eu tiver aqui uma carga de prova positiva, aqui é carga geradora, aqui é carga de prova. Cargas de sinais diferentes, a força entre elas é de atração. Então, essa carga de prova sofre uma força elétrica apontada para dentro do corpo que gerou o campo. Se a gente tracejar aqui. Como a carga de prova é positiva, quando a carga de prova é positiva, força e campo apontam para o mesmo lado. Então, sobre essa carga, no ponto onde ela é colocada, atua um campo que aponta para o mesmo lado que a força que a carga sofre. Então, a gente tem aqui, olha só, um campo elétrico com mesma direção e mesmo sentido. Se a gente trouxer esse vetor aqui para o ponto onde está a carga geradora, o campo elétrico aponta para dentro da carga. E a gente pode fazer isso para qualquer ponto e a gente vai ter que em todos os pontos o campo elétrico está apontado para dentro da carga geradora. Por isso esse campo é chamado campo de aproximação. Não porque ele está aproximando nada, e sim porque ele está se aproximando da carga, ele aponta para dentro da carga. Se a carga geradora do campo é uma carga positiva, o campo aponta para fora dessa carga positiva, e aí é um campo de afastamento. Se a carga geradora é uma carga negativa, o campo aponta para dentro, é um campo de aproximação. A gente também pode chamar esse campo de campo divergente. Divergente porque ele parte de um ponto e sai para todos os lados. O campo criado por uma carga pontiforme negativa é um campo convergente, porque aponta de todos os lados para dentro da carga. Muito importante. Essas linhas de campo são abertas e partem da carga positiva para o universo. Essas outras também são abertas e vêm do universo para a carga negativa. Se eu coloco duas cargas próximas, o campo sai da positiva para a negativa, sempre se afastando da carga geradora positiva e se aproximando da carga geradora negativa. Anote isso aí. E aí, fera, já merece seu like? Então cai matando aí nesse like e já sabe, se tiver dúvida, deixa nos comentários que eu respondo. Fera, resultante é resultado da soma. Se nós tivermos várias partículas, o campo elétrico resultante é o resultado da soma vetorial dos campos individualmente criados naquele ponto. Há uma superposição, ou seja, colocados todos no mesmo lugar, mas somente um efeito. Então a gente diz que em cada ponto existe um e só um campo elétrico. E esse campo elétrico vai ser o resultado da soma. Então, em cada ponto, o campo elétrico resultante ele é resultado da soma dos campos elétricos nesse ponto. Isso é a mesma coisa que escrever que o campo elétrico resultante, escrever aqui, é a soma vetorial do campo 1 com o campo 2, com o campo 3 e por aí vai. Importante.
Quando a gente tem essa superposição, como a gente tem apenas um campo elétrico, em todos os pontos, o campo elétrico é tangente às linhas de campo e com o mesmo sentido dessas linhas. Então, eu posso dizer que o campo elétrico é sempre tangente às linhas de campo. E como são essas linhas, Ives? Lembra? Sempre se afasta da carga positiva, se aproxima da carga negativa. Então, aqui essas linhas teriam essa orientação. Aqui num ponto qualquer que não está nessa linha direta, eu vou ter o efeito dos dois campos e em cada ponto o campo resultante é tangente e a linha de campo se encurva, ficando parecida com isso aqui, ó. Quanto mais próximas as linhas, mais intenso é o campo. As linhas se aproximam da carga negativa e se afastam da carga positiva. Lembrando que quanto mais linhas na mesma área, ou seja, quanto maior a densidade de linhas, mais intenso é o campo. Ives, como seria o campo nesse ponto? Nesse ponto, o campo estaria seguindo a orientação da linha, se afastando do positivo, se aproximando do negativo e tangente à linha de campo. Seria algo parecido com essa seta vermelha. Aqui nesse ponto, o campo estaria tangente com essa cara aproximadamente. Aqui embaixo, tangente à linha de campo. Aqui nesse ponto, tangente à linha de campo. Em qualquer ponto da linha de campo, o campo elétrico é sempre tangente, orientado de acordo com essa linha. Quando a gente tem duas cargas de mesmo sinal, as linhas se deformam, mas sempre se afastando da carga positiva, e se aproximando da carga negativa. Então, toda vez as linhas de campo estão apontadas se afastando da carga positiva. Em algum ponto dessa região, eu vou ter um ponto onde o campo é nulo. Em todos os outros, o campo é tangente à linha de campo e com a mesma orientação dela. Duas cargas elétricas negativas, as linhas de campo apontam para dentro da carga. As linhas de campo apontam para dentro da carga. E vai existir uma região onde a gente vai ter campo elétrico nulo. Em todas as outras, a gente vai ter o campo elétrico tangente. Em alguma região aqui entre as cargas, a gente vai ter um campo nulo. Mas lembra, o campo resultante é o somatório vetorial dos campos e em cada ponto do espaço tem apenas um vetor que representa esse campo. E é por isso que esse campo é tangente a essas linhas que representam esse campo. E quanto mais próximas essas linhas, mais intenso é o campo. Quanto mais afastadas essas linhas, menos intenso é o campo. A gente pode dizer que quanto maior a densidade de linhas de campo, mais intenso é o campo nesse ponto. Tranquilo? O campo elétrico E de uma carga elétrica pontiforme Q a uma distância D tem intensidade X. Portanto, o campo elétrico de outra carga elétrica 4Q a uma distância 2D tem intensidade. Fera, para resolver essa questão é bem simples. Basta que você lembre que o módulo do campo é igual a constante vezes módulo da carga sobre distância ao quadrado. E aqui ele está chamando esse primeiro campo, que tem carga Q e distância D, ele está chamando esse primeiro campo de X. Aí a gente vai calcular quem é o módulo do segundo campo. Usando essa mesma fórmula,
só que ao invés de carga Q, eu tenho uma carga 4Q. E ao invés de uma distância D, eu tenho uma distância 2D, e tanto 2 quanto D ficam ao quadrado. Esse 4 que está multiplicando no módulo eu posso colocar para frente aqui, porque a ordem dos fatores não altera o produto. E embaixo eu posso fazer 2 ao quadrado, 4, vezes D ao quadrado. Simplificando 4 que está multiplicando em cima com 4 que está multiplicando embaixo, o campo 2 vai ter módulo constante carga sobre D ao quadrado. Constante carga sobre D ao quadrado é o que a gente chamou de X. Então, o campo 2 também vai ter intensidade X. Simples assim. E a alternativa que diz isso para a gente é a da letra C. C de coisa fácil. Tranquilo quando a gente sabe o que fazer. O campo elétrico de uma carga pontiforme em repouso tem nos pontos A e B as direções e sentidos indicados pelas flechas na figura acima. O módulo do campo elétrico no ponto B vale 24 newtons por coulomb. O módulo do campo elétrico no ponto P da figura vale em newtons por coulomb. Fera, dá uma olhada na figura. As duas setas que representam os campos em B e A estão aqui representadas. Qual é o papel delas na solução dessa questão? É para você saber, usando essas setas, de onde está partindo o campo, onde está a carga que dá origem a esse campo. Como é que você faz isso? Simples. Prolonga essas setas e perceba que esses prolongamentos vão se cruzar num ponto. Destaca esse ponto aqui, olha só. Perceba que esse ponto está na mesma linha que está o ponto P. Aqui não ficou tão bem desenhado, mas pela figura você percebe que você tem 2 quadradinhos de distância aqui. E do lado de cá você tem 4 quadradinhos, é só olhar para a figura. Como o campo elétrico é inversamente proporcional à distância ao quadrado, já que campo é dado por constante, módulo da carga sobre D ao quadrado, a gente pode escrever, quando é a inversa proporcionalidade, que o produto é constante. Então, como eu sei a intensidade no ponto B, eu posso escrever intensidade do campo no ponto B vezes a distância para o ponto B do ponto onde está a carga que origina o campo é igual à intensidade do campo no ponto P vezes a distância para o ponto P ao quadrado. Esse valor a gente sabe, 24. Essa distância vale 2 quadradinhos, 2 unidades, tá ao quadrado. Essa intensidade é o que eu quero descobrir. E essa distância vale 4 quadradinhos. Como aqui eu estou usando quadradinhos e aqui também quadradinhos, não tem problema, eu posso usar sem transformação de unidades. Logo, o módulo do campo no ponto P vai ser igual a 24, que multiplica 2 ao quadrado, que é 4, dividido por 4 ao quadrado, que é 16. 24 vezes 4 dá 96, 96 dividido por 16 dá 6 newtons por coulomb. Questão legal, questão fácil, mas que precisava ter essa percepção de como utilizar as informações na figura. Depois que você entende que com as figuras você vai achar o ponto onde está posicionada a carga, fica fácil de resolver e de perceber que a alternativa correta é da letra D, de detona, fera. Esse é seu ano. Duas cargas pontiformes Q1 e Q2 de sinais opostos estão situadas nos pontos A e B, localizados no eixo X, conforme mostra a figura a seguir. Sabe-se que o módulo de Q1 é maior que o módulo de Q2.
Podemos afirmar que existe um ponto do eixo x situado a uma distância finita das cargas Q1 e Q2, no qual o campo elétrico resultante produzido pelas referidas cargas é nulo. Esse ponto... Fera, presta bastante atenção. Como as cargas Q1 e Q2 têm sinais opostos, uma é positiva e a outra é negativa, necessariamente o campo entre elas é não nulo, é diferente de zero. Então não pode ser nenhum ponto localizado entre A e B. Ora, se não pode ser entre A e B, ou está à esquerda de A ou está à direita de B. Como saber onde ele está? Simples. Como o campo é diretamente proporcional à carga e inversamente proporcional ao quadrado da distância, para encontrar dois módulos do campo que sejam iguais, quando a carga é maior, o ponto tem que estar mais distante para poder compensar. Então, o ponto onde vai haver campo nulo vai sempre estar mais próximo da carga de menor módulo. No caso, a carga de menor módulo é a carga 2, e a carga 2 está no ponto B. Logo, o campo é nulo mais perto de B. Como não pode estar entre A e B, necessariamente está à direita de B. E a alternativa que diz isso para a gente é a letra B. B de boazinha, tranquila quando a gente sabe o que fazer.